Olá pessoal, tudo bem? Professor Teotônio, professor de matemática da SEDUC, Teresina, Piauí. Estamos aqui à disposição de vocês. Nesse momento vamos fazer a correção comentada do segundo uniteste da terceira série do ensino médio, a parte 2, que a parte 1 foi a aula 1, disposta da questão 1 até a questão 6. A parte 2, que é a aula 2, das questões 7 até a questão 12. Então, focado nessas resoluções, tá certo? Para você ficar 100% Guaves no Enem. Não perca esse trem, diretamente com o professor Teotônio. Bora lá, questão 7. Ó, a questão 7 diz o seguinte. Nós temos aqui uma escada apoiada em uma parede. Tá aqui uma escada. A escada. Questão 7. A canetinha aqui. Ó, uma escada apoiado numa parede, um dos ângulos formado entre a escada e o chão mede 30 graus. Se a escada tem 5 metros de comprimento, qual é a altura dessa parede? Imagina o seguinte, ó, tá aqui a parede aqui, ó. Tá aqui a parede. Parede. Deixa eu botar esse trem, apagar esse nome aqui, fica mais visível, senão você não fica Guabes. Caneta, tá aqui a parede. E a escada vai ser apoiada nela aqui, ó. Imagina aqui a escada, aqui a escada. Então ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Que ela, quando você tem aqui a parede, encosta a escada aqui, com o pé forma 90. Só que esse ângulo, tá aqui, ó, a escada com o chão é 30 graus, aqui é 30 graus, ó. E o comprimento da escada é 5 metros, aqui é 5, ó. Ele quer saber qual a altura da parede. Então, um H aqui, ó. A altura da parede em que a escada está apoiada. Perceba que eu tenho um triângulo retângulo, tá? E vamos usar a parte da trigonometria no triângulo retângulo, tá? Onde eu tenho o seguinte. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Tem um cateto oposto a ele, que é a altura. E tem a hipotenusa, tá? Então, bora usar aqui o seno de 30 graus, ó. Seno de 30 graus. Deixa eu apagar esse trem aqui. Seno de 30 graus. Caneta, ó. Seno de 30 graus, que é a razão entre o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, estou usando o seno de 30, trigonometria no triângulo retângulo dessa questão. Só que o seno de 30 eu tenho que saber. Seno de 30 é 1 meio, ó. 1 meio. Que é igual a H sobre 5. Quando você fizer a proporção, vai ficar 2H igual a 5. Então, quando você divide 5 por 2, ó, dá 2,5 metros. Ó. Então, a sua parede tem essa altura de 2,5 metros. Ó. Eu estou aqui na letra B de bola, tá? Então, a primeira questão da aula 2 está aqui, ó. 2,5 metros, que é exatamente a altura da parede, tá? Bora para a questão seguinte, a questão 8. Fique 100% Guaves no Enem. Questão 8 diz o seguinte, ó. Um técnico precisa instalar uma antena na parte mais alta. Ó, quer instalar... Deixa eu mudar bem aqui a cor desse trem aqui, ó. Instalar aqui, ó, uma antena na parte mais alta do telhado de uma casa. Se ele observa que o ângulo de elevação do telhado, o ângulo aqui é de 60 graus, e a base do telhado mede 10 metros, tá? Qual a altura? Quer saber a altura do telhado, onde a antena será instalada. Ó, pessoal, essa questão 8, vamos fazer 2 comentários para ela, tá? Porque você pode pensar na primeira solução, ó. Primeira solução. Vou mostrar aqui, primeira solução. Solução, cadê a borrachinha? Apagar aqui a palavra. Primeira solução. Eu poderia analisar esse telhado com esse formato aqui, ó. Isso aqui é o ângulo de elevação de 60 graus. Isso aqui é a base que ele diz aí, ó, do telhado. Base, cadê a borracha? A base aqui, ó. Onde ele diz que a base desse telhado aí é, cadê? 10 metros. 10 metros.
E a altura aqui é H, ó. Então eu tenho um triângulo retângulo, então toda vez que você tiver um triângulo retângulo que não tem a medida da hipotenusa, eu uso a tangente. Se eu tiver hipotenusa, eu posso usar seno ou cosseno, tá? Então usa a tangente de 60 aqui, ó. Tangente de 60 graus, ó. É a razão entre o cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 10, ó. Só que a tangente de 60 é raiz de 3, ó. Aí que ficou H sobre 10. E quando você fizer a proporção H aí, ó, vale 10. Opa, deixa eu apagar bem aqui esse cara. O H aqui, ó, vale 10 raiz de 3. Aí a primeira solução, tá bom? Aí, professor, mas se eu visse esse telhado com outro formato, essa questão nós vamos fazer duas soluções distintas e os resultados vão ser distintos. Nós anulamos essa questão para vocês, tá bom? Porque teve dupla interpretação. Peço perdão pelo nosso erro, mas prometo a vocês que a gente vai trabalhar o máximo possível para não cometer mais um equívoco, tá certo? Desse tipo. Ó, vamos ver a solução 2, ó. Solução 2, eu poderia ter esse telhado assim, ó. Aí 90 graus aqui, ó. É exatamente aquelas casas que você tem uma casa assim, ó. Você tem a casa até aqui, ó. E tem aquele... O desenho dela aqui assim, ó. Ó, tá aqui o telhado aqui, tá aqui o telhado. E aqui também é o telhado, ó. Tá certo? Nessa parte aqui, eu tô olhando para essa... Aquela chama... A gente chama assim de tesoura. Então, esse aqui também é um telhado, tá? E se eu pensar com esse formato... Ele quer saber também essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Aqui é o H. Só que ele disse que essa base aqui é 10, ó. Aqui é 10. Como esse triângulo é retângulo isósceles, tá? Aqui é 5 e aqui é 5. E o ângulo tá aqui, ó. 60 graus. Tá? Aí eu faria o quê? A mesma ideia, tangente, ó. Tangente 60, tangente de 60 graus. Que é H... Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que a tangente de 60 é a raiz de 3, ó. E quando eu fizer esse produto aí, ó, o H ficou 5 raiz de 3. Ok? Então a gente volta lá na questão, ó. Na questão, tá lá. Tem um 5 raiz de 3 aqui e tem um 10 raiz de 3 aqui. Então houve uma duplicidade de interpretação. Teve aluno que viu logo essa ideia. Mas teve aluno que viu essa outra ideia aqui, ó. Cadê? Ó, teve aluno que viu essa ideia, tá? Como foram duas ideias distintas, tá? A gente preferiu anular essa questão, todo mundo pontuou, tá? E vamos ver aqui a próxima questão, para você ficar 100% guabe e não ter essa dupla interpretação. Questão 9. Ó, um avião está voando paralelo ao solo. Ó, informação boa bem aqui, ó. Paralelo ao solo. Então, muita atenção aí nessa informação. Ao avistar o aeroporto, ele é inclinado, ó, tá aqui um ângulo aqui de 60 graus. E percorre o quê, ó? 16 quilômetros. Ele vai andar até tocar na pista de pouso. Vai andando para poder chegar na mais 16 quilômetros. Aqui a altura ele está voando. Ó, isso aqui é como se tivesse... Como esse cara aqui é paralelo, ó, eu traço bem aqui, ele quer saber se é H, bem aqui, ó. Isso aqui é o H. Como essa reta aqui, ó, é paralela a essa, então esse ângulo bem aqui também é 60. Por que eu sei que esse ângulo é 60? Você está olhando para esse triângulo aqui, ó. O triângulo, nós estamos referindo a esse cara bem aqui, ó. Quer saber essa altura, esse ângulo é 60. Aí, professor, por que é 60? Pelo paralelismo. São duas retas paralelas, então são ângulos alternos e internos, tá bom? E esse aqui é o percurso que ele andou, que é 16 km, 16 km. Então, o que é que eu faço? O seno de 60 graus aí, ó. Por que o seno? Porque eu tenho hipotenusa e tenho um cateto oposto, aquele cateto que fica de frente para o ângulo, tá? Então, o seno de 60 graus aqui, ó. Seno de 60, razão do cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o 16, ó. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ó. Eu tenho que saber essas informações, raiz de 3 sobre 2, ó. E aqui é H sobre 16. Para facilitar as contas, divide por 2 e por 2, ficou igual a 16 por 2 dá 8. 8 raiz de 3. Aqui é exatamente
a altura deste avião, tá? 8 raiz de 3, eu tenho aqui na letra C de casa, onde todo mundo está guapo, 100% do Enem, diretamente de Teresina. Questão 9, ou questão 10. Ó, questão 10 é uma questão de função trigonométrica. Um estudante está analisando o gráfico de uma função, ainda ficou legal, ó, função seno. Já está dizendo exatamente qual é o caminho que vamos percorrer. E nota que o gráfico passa ele o ponto, ó, passa na origem e atinge o primeiro pico máximo. Ou seja, esse cara bem aqui, ó, é o máximo. Quando o x for π sobre 2, esse número aqui é o máximo, é 1. E o mínimo, quando for 3π sobre 2, ó, que é menos 1. Aí a função seno de x, ele está... Opa, cadê o x aqui? Cadê a borrachinha? Seno de x, ó, seno de x está nesse intervalo entre 1 e menos 1. Aí eu tenho que lembrar exatamente dessa diferença. Poxa, esse 1 aqui, borracha, não ficou muito legal não. Bora, meu filho. Bora aqui, tenha fé em Deus. Tá aí, ó. Seno de x ficou no intervalo. Esse aqui é o máximo, que é 1. Maior altura, e aqui é o mínimo, menos 1. Qual a amplitude e o período da função? Vamos ver logo o período. Você olha para o gráfico e vê o comportamento do gráfico. Daqui a um certo momento esse gráfico começa a repetir. Ó. Perceba bem aqui, ó. Olhar bem para cá. Ó. Olhar bem aqui. Ó. Ó, o gráfico partiu bem aqui da origem. Ele fez esse percurso. Opa. Ele fez esse percurso aqui. Ó. Depois fez esse cara aqui. Ó. Então, opa, tem que partir da origem. Vou apagar esse cara bem aqui da origem. Ele partiu daqui, ó, da origem. Ó, fez esse percurso, chegou aqui, ó. Aí bem aqui, ó, ele continua, vai fazer isso. Ó. Então, essa partezinha bem aqui, ó. Essa parte aqui, ele já está repetindo esse percurso aqui, ó. Então, o período é exatamente esse cara aqui, ó. Ó, de 0 até quem? Até 2π, ó. Tá aqui, ó. No nosso gráfico aqui, ó. Então, partiu aqui do 0, fez esse percurso até aqui no 2π. Então, a partir daqui, ele repete o mesmo percurso. Então, o período aí é 2π, ó. Período é 2π. Aí você olha logo aí, ó, elimina logo duas opções, tá? Amplitude. O que é amplitude? É exatamente essa altura da curvazinha, tá? Amplitude aqui, ó. Essa altura daqui para quem é? É 1. Então, a amplitude é igual a 1. Deixa eu ver se tem uma página branca aqui. Tem. É como se estivesse olhando assim, ó. Não, é a questão 11. A amplitude aqui é igual a 1, como se estivesse olhando assim, ó. Uma função genérica. Se tivesse ela... Vou escrever ela assim, ó. Vou tirar bem aqui. F de x igual a mais B. Opa, mais borracha. Vou tirar esse seno daqui. Ó, se eu escrevesse ela assim. F de x igual a mais B. Seno de CX mais D. Então, esses parâmetros A, B, C e D são números reais. Esse aqui, o A, é amplitude, tá? É onde... o B aqui é amplitude. O A é exatamente onde ele começa. Ó, começou da origem. Meu A aqui é 0. E a amplitude é 1, que é o coeficiente do seno de x, ó. Tá certo? Então, essa altura é 1, aqui embaixo é 1, tá? Esse B aqui é para dar o período da função. Esse D é exatamente onde tem um deslocamento da função no eixo x, tá bom? Então, bora para a próxima questão, para você ficar 100% guapos no Enem, diretamente com o professor Teotônio. Bora lá, pessoal. Questão 11. Somando-se o valor mínimo e o valor máximo de uma função cosseno. Ó, aí, agora eu mostrei para você assim, seno, só recordar aqui, ó, seno, você está bem aqui nesse intervalo, ó. Seno de x menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. A função cosseno, tá? A função cosseno também tem essa mesma configuração, ó. Cadê a caneta? Menor ou igual a menos 1. Cosseno tem essa configuração também, cosseno de x menor também igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Ó, esse cara aqui é o máximo, então vale para seno e vale para cosseno. E esse cara aqui é o mínimo.
tá? E a questão que é exatamente essa soma. Você vai somar, ó. Somar o máximo, que é a unidade, com o menos 1, que é o mínimo. Quando eu fizer essa soma, dá exatamente zero. Zero eu tenho que ir na letra C de casa. Tudo bem, pessoal? Bora lá para a próxima questão. E finalizando aqui essa etapa 2, aula 2 da terceira série do ensino médio, segundo mini teste, o domínio da função, a função tangente. O que é o domínio? São os valores que o x pode assumir para poder encontrar a imagem, tá? E na função seno, só lembrar isso aqui, ó. Tem bem aqui o ciclo trigonométrico, ó. Tá aqui o ciclo trigonométrico. Tá bom, ó. Aqui eu tenho os valores do cosseno de x. E aqui tem os valores do seno de x. O cosseno é exatamente essa função aqui, ó. Onde essa reta toca aqui, ó. É tangente aqui, ó. Aqui é o valor da tangente. Tangente de x. Então ela não tem tangente desse ponto e não tem tangente desse ponto. Tá certo? Por quê? Porque ela cresce aí, ó. Tá certo? A função tangente tem máximo, né? Tem mínimo. Então já tem uma restrição, ó. Ela tem que ser diferente. Esse ponto aqui é π sobre 2. E esse ponto é 3π sobre 2, ó. Então a tangente não existe no π sobre 2. Por quê? Eu poderia também pensar assim, ó. Porque a tangente de x é quem? A razão entre seno de x sobre o cosseno de x. Isso aqui é uma ideia para você lembrar por que ela não existe. Porque o cosseno de x, bem, cosseno aqui é zero. Então tem divisão por zero, tá? Então os candidatos vai ser exatamente π sobre 2, diferente de π sobre 2, ó. Então o x tem que ser diferente de quem? De π sobre 2. Ah, mas ela não tem nesse ponto, não tem nesse, então se andou daqui para cá, andou meia lua. Então, ó, mais k vezes π. Se você andasse o percurso todo, digamos, em vez de eu colocar k vezes π, eu botava 2k vezes π. Então, qual é o gabarito que eu posso ter aqui como solução nessa questão, ó? Eu tenho um gabarito que satisfaz aqui, ó. X diferente, está aqui na letra A de Aroaz de aprovado. Tá certo? Ó. Aqui, 2kπ se eu fosse dar uma volta completa. Ou seja, saísse desse ponto e chegasse nele novamente. K vezes π, π sobre 4. Não, π sobre 4 tem tangente. Π também tem tangente. Não tem aqui porque o cosseno é o denominador. E o denominador tem que ser diferente de zero. Tá? O cosseno de x aí, ó. A borrachinha aqui desse trem, cosseno de x aqui, ó. Cosseno de x tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá? E com isso, pessoal, nós finalizamos aqui a resolução, tá? Desse segundo mini teste da terceira série do ensino médio. Espero que vocês todos tenham um bom proveito para ficar 100% guapos no Enem. Conte com o professor Teotão e na próxima semana eu devo fazer aqui a solução do torneio de matemática, tá? Vou comentar todos. Obrigado a todos e um bom dia. E você poderia